Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 16 de junho de 2023, fui literalmente inspirado a compartilhar com vocês acerca de um tema que, em tese, parece ser simples, mas nos possibilitará fazer uma grande reflexão acerca de nosso existencialismo, e por que não dizer de nosso lilismo e materialismo. Razão pela qual escolhi o tema, abre aspas. Você sabe a diferença entre ser uma pessoa inteligente e ser uma pessoa sábia? Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, o maior dramaturgo e poeta inglês, sabia William Shakespeare. Eis a questão. Estou conhecido com essa frase. E aí, antes mesmo de adentrar diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, chamo a atenção de todos para informar o propósito do presente canal para aqueles que de alguma forma não conhecem. E inicio dizendo que o propósito do presente canal é o de proporcionar diariamente, por meio das mais diversas vídeos-aulas em 3 dimensões, aulas que versam sobre as mais diversas ramificações do direito, contextualizando com as demandas sociais, contextualizando com o problema que você tem diariamente nas mais diversas e complexas temáticas como direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de quem compra um veículo, de quem tem um veículo apreendido, direito de quem pode ou não ter a CNH, os passaportes e até o direito de concurso público suspenso, porque você não deve a ninguém, seu nome está limpo, SPC, Serasa, os cartórios, seu score está lá em cima, você não consegue dívida. Dentre diversas outras temáticas que trago para te ajudar de alguma forma no teu dia a dia. Formando o direito básico que você tem na saúde, já criei essa semana uma série de interpretação das parábolas, porque tem esse aí no bloco 3D, que eu trato da ajuda do alto, dou aula do primeiro até o último livro da Bíblia, a saber, de Gênesis, escrito por Moisés, que escreveu os 5 primeiros, o Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio, e parte de Gênesis até o último livro da Bíblia, insere da Nova e Eterna Aliança, que é o Apocalipse, tentando te ajudar de alguma forma a interpretar e entender os contornos e alcances da Palavra de Deus, que não é fácil. E a gente que tem um dom e Deus permitiu que a gente estudasse muito e aí, sobretudo, compreendesse o dever que eu tenho é de, pelo menos, tentar compartilhar com você, para aqueles que estiverem dispostos a aprender, a mudar e a começar a ter intimidade com o Todo-Poderoso. E para a igreja todo mundo vai. Até o cão entra, senão é um demérito mesmo, até porque o cão é considerado o melhor amigo do homem. Mas entrar no culto é os que entram. Ter a verdadeira intimidade com o Todo-Poderoso é os 500. Você precisa, primeiro contato, primeiro passo, como dizia Martin Luther King, grande ativista norte-americano, nas causas dos direitos afirmativos, notadamente dos negros americanos, é no sentido de que devemos dar o primeiro passo. E o primeiro passo para você começar a ter a intimidade com o Todo-Poderoso é conhecer a palavra dele, conhecer a verdade vos libertará, como diz João 8,12, e é muito bem citado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência, doutor, o eminente Jair Messias Bolsonaro, que muitos o chamam de mito. Ele usa muito esse versículo, conhecer a verdade. Ele deve ser usado de forma a te ajudar a buscar a sabedoria. Por falar em sabedoria, escrevi já e está postada e publicada na plataforma do YouTube a importância de buscarmos sempre por sabedoria. Em seguida escrevi outro, como podemos usar o direito, os princípios do direito, da filosofia
e da teologia cristã, sobretudo à luz da mente de Cristo, para termos sucesso na plataforma do YouTube. Para postar também aí, está bombando. Acesse e tenha acesso a essa informação de forma gratuita e muito relevante, e que de alguma forma vai ter alguma coisa lá que você vai se identificar e vai te ajudar na tua profissão, seja a profissão que for, especial você que está nas plataformas do YouTube trabalhando. Vejo, portanto, a importância do saber. E aí, o título de hoje: qual a diferença entre o homem inteligente e o homem sábio? Porque quando você começa a saber a diferença, conceito, do que significa uma coisa e outra, ou seja, do que significa um homem inteligente e um homem sábio, você vai ter mais facilidade de compreender as aulas que eu vou continuar ministrando para você no âmbito do direito, no âmbito da filosofia, no âmbito da teologia, no âmbito da psicanálise, no âmbito da neurociência, da astrologia e por aí vai. Então eu estou, por exemplo, preocupado em ministrar essas aulas introdutórias, dando conceito de alguns institutos filosóficos, jurídicos, inclusive teológicos, que você convive desde a sua existência, desde a concepção, você convive com essas coisas, né? Ah, fulano de tal é inteligente, ah, fulano de tal não é, ah, fulano de tal é sábio, ah, fulano de tal não é. Napoleão Hill, certa feita, disse, quem não sabe, Napoleão Hill é um dos grandes protagonistas do desenvolvimento econômico. E ele, certa feita, disse, se o malandro soubesse da vantagem de ser honesto, ele seria honesto por malandragem. E isso por quê? Porque quando você fala a verdade, você vai falar, não vai ter problema, né? Se preocupar, você não vai ter que se preocupar em anotar nada. Porque o mentiroso, para além de ser uma coisa nociva a sua perspectiva ética e moral, outro sim por via reflexo, o mentiroso também, no dia que ele fala a verdade, ninguém acredita. E ele, para não entrar em contradição, tem que anotar cada mentira. Você imagina, o mentiroso tem que anotar cada mentira para lá na frente ele não entrar em contradição. E se você fala a verdade, você não tem problema nenhum, porque no contexto que você for interpelado, você vai responder aquilo que é óbvio, que é a verdade. Você entendeu o espírito das coisas? Essas coisas que parecem comezinha, ou parece ser uma coisa assim, porque tem a ver, eu quero saber disso, quero saber de inteligência, quero saber sei o quê. Existem pessoas que nunca estudaram e são sábias, porque Deus coloca nelas, Deus coloca dentro da mente de cada um, quando nasce, no ato da criação, uma coisa que nós chamamos a ciência chama de potência, que é a capacidade aliada ao livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer ou não fazer determinada coisa. E aí a gente fica às vezes questionando como é que a pessoa nunca estudou, não tem instrução nenhuma, é até analfabeta, e consegue se sair melhor na vida, até ter sucesso financeiro, comércio, se dar bem no comércio das empresas, mesmo sem estudo, porque ela usa a sabedoria. E esta é a razão pela qual eu estou falando e trazendo para vocês, ensinando para vocês a diferença de um homem sábio e um homem inteligente. O homem inteligente, ele paga para ver, e já estou respondendo, paga para ver. Ou seja, o homem inteligente, ele, diversamente do sábio, ele paga para ver. Ele não se vale da experiência alheia como sábio. O sábio, ele se vale. Ele observa, ele é observador e vê o que dá certo, o que não dá certo. E aí, por que eu faço isso? Por exemplo, se prostituir dá certo, roubar dá certo, é algema, é cadeia. Mundo largo e longo, estreito é o caminho, e largo é o mundo da perdição, da desgraça. Pessoa, por exemplo, pegar um veículo e sair, se embriagar e sair dirigindo. Vai dar certo isso? O homem sábio não faz isso, porque ele sabe, ele tem a visão, ele tem a perspectiva tridimensional de saber que aquilo ali, mesmo que ele seja analfabeto, mas Deus colocou isso nele, essa potência que faz com que o homem saiba, mesmo quando ele que não tem instrução nenhuma, mesmo que não tenha estudado, ele sabe quando está fazendo algo de errado. Por isso que eu digo, se você perguntar algo ao seu filho,
se ele está fazendo determinada coisa, ele disser, não, papai, acredita na inocência dele que Jesus manda fazer isso. Mas ao revés, se ele disser, papai, mamãe, se eu prova, aí você não durma com isso. Você vai investigar, porque tem coisa aí. E são essas coisas simples, comezinha, que parece simples, pequenininha, que quando a gente não mata na origem, quando começa a disciplinar, erradicar esse joio do trigo logo no início ali, vai crescendo e se torna esses grandes delitos que a gente vê aí. Políticos, mais diversos crimes de improbidade administrativa, desvio de dinheiro público, sem citar nenhum. Apenas fazendo citando um exemplo. É prostituição, a pessoa vai para a prostituição, não pode se dar bem. A pessoa vai para o mundo do crime, não pode se dar bem. A pessoa vai para o mundo das drogas, não pode se dar bem. E o filósofo e o sábio, ele vê tudo isso. Então ele não faz. Por quê? Eu vou prostituir, eu sei o resultado da prostituição. Como diz a Bíblia, Deus nos ensina que o pecado e o salário da morte, o salário, né? O salário do pecado é a morte. Aí a Bíblia diz aí, o salário do pecado é a morte. Paulo de Tarso diz, João, toda a cronologia bíblica. Por quê? O inteligente paga para ver. O inteligente pega uma CNH, às vezes nem tem CNH, e vai para o trânsito, pega uma blitz ali, o carro é preso, sei o que, a sua situação financeira já estava ruim, fica pior ainda. Vocês estão entendendo a importância de você saber dividir o joio do trigo, um homem inteligente para um homem sábio? Então é melhor ser inteligente ou sábio? Vocês já estão vendo aí que é melhor ser sábio. Não obstante que a inteligência que você tem, você vai ser. Isso aí ninguém vai tirar. Mas não basta apenas ser inteligente. Se você tivesse de escolher de ser inteligente e sábio, seja sábio. Como é que você vai se embriagar? Eu não estou dizendo aqui, que não estou contra ninguém que beba, pode beber com o devido Deus. Isso é um livre-arbítrio, a pessoa fala o que não quer, a pessoa pode se prostituir. Estou dizendo também aqui que você, se quiser, se prostitua, porque é um direito, um livre-arbítrio. Não estou dizendo aqui para você ser um religioso, para você seguir Cristo Jesus, segue se quiser também, porque se Deus colocou o livre-arbítrio, como é que eu vou obrigar você a fazer isso? Não, apenas explico aqui, mostro o ponto de vista de acordo com a ciência, com a filosofia, com o direito. E aí, se você acha que você tem o livre-arbítrio, você tem o direito facultativo de fazer ou não fazer, sob pena de responder pelas condutas desviantes. Todo direito violado gera uma pretensão essa que se extingue com a prescrição e decadência. Então, se você, por exemplo, está bebendo, se não demete aquele que bebe, mas eu estou dizendo, se eu, por exemplo, bebo, pego um carro, saio dirigindo, eu estou sendo sábio e inteligente, eu estou sendo inteligente, pagando para ver. Eu sei que se pode, né? Eu posso ter a sorte de não encontrar uma blitz, mas se encontrar, o que vai acontecer? Vai acontecer um prejuízo grande. Vai acontecer que depende do teu alcoólico você preso. Vai acontecer que, dependendo, se você, por exemplo, só aí o carro é apreendido, aí tem que ter outra pessoa habilitada que não esteja também alcoolizada. Vai ter como consequência a prisão, aí você vai ter que pagar, já está uma situação difícil, desempregado às vezes, cheio de dívida, aí você vai ter que pagar fiança, vai ter que pagar, quando se trata de matéria de direito penal, você não pode sozinho, tem que ter um advogado, ainda que seja no juizado. Aí tem a classe da audiência de custódia, você tem que pagar o advogado também, a não ser que sua condição financeira não seja boa e você peça para ser assistido por um defensor público. Mas se você usar da sabedoria, você evita todos esses problemas. Se você, por exemplo, sabe que tem dívida na justiça, está em execução, já foi feito toda a tentativa de penhora de dinheiro, penhora de veículo, penhora de joias preciosas, penhora de barco, navio, penhora de galinha, de animal, penhora de terreno, de imóvel, todo tipo de bens aquisitivos não tem. Então fique ligado aí, porque tem um vídeo também que está publicado no YouTube, que eu digo quem pode ter a CNH, o passaporte e até mesmo o direito de participar em concurso suspenso por dívida e execução da justiça. Então, por exemplo, se a gente sabe disso aí e não procura resolver, é claro que eu não estou dizendo que você vai resolver sem poder. Se você está desempregado, como? Você tem que correr atrás, se empregar, melhorar, está ganhar mais, em especial gastar menos do que ganha, porque quando a gente não consegue ganhar mais, a gente tem que parar. A gente não pode gastar mais do que tem. Buscar
atividades paralelas para ajudar no orçamento, no orçamento econômico. Substituir produtos, estou dando aula de economia, microeconomia. Você trocar um produto, você compra um produto que é R$10, procure que você vai encontrar de 5, de 4 e até menos de R$1,99, que faz o mesmo efeito. Sabão, por exemplo, espumou, ele lava. O objetivo do sabão é ter espuma, o que muda é a essência, o resto é besteira. Se teve espuma, ou na época de Hitler, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, e o Brasil, salvo engano, acho que chegaram a fazer com as gorduras dos próprios judeus sabão. E aí muitos perguntam onde é que estava Deus que permitiu que Hitler matasse mais de 6 milhões de judeus. Também será objeto de um tema individual, onde eu irei responder essa pergunta, onde estava Deus, onde permitiu que Hitler matasse mais de 6 milhões de judeus. No meio de judeus tinha cigano, tinha prostitutas, tinha negro, tinha especial judeus. Mas ele não matou somente judeu. No meio de 6 milhões não eram somente judeus. Inclusive, em que pese, no meio não tinha somente judeus no meio dos 6 milhões. Mas isso aí irei verticalizar num vídeo aula específico, onde irei menos jogar luzes de Santo Agostinho para você poder compreender esse contexto histórico da história da humanidade. Triste, nociva, deletéria, odiosa, que muitos chamam de holocausto. Nada justifica, mas a Bíblia tem resposta. Você consegue, pelo menos, um consolo para entender como é que Deus permitiu uma pessoa tão perversa como Hitler nascesse para ulteriormente matar por meio do Holocausto em Auschwitz mais de 6 milhões de pessoas. Mas isso será objeto de um vídeo aula específico, onde eu irei verticalizar e dizer, contar os contornos e alcance sobre o aspecto histórico, geográfico, geopolítico, em especial teológico, para você poder entender essas questões e não fazer interpretação inadequada em relação à palavra de Deus. Mas continuando na temática, quando eu digo que é melhor ser sábio do que inteligente, é exatamente por isso. Porque o sábio, ele usa a ponderação, ele usa a segurança jurídica, ele tem um senso de previsão, ele prevê o resultado. E aí ele escolhe se vai fazer ou não. Se ele fizer, aí ele não está sendo sábio, ele deixou de ser sábio e passou a ser inteligente. Mas antes de você ser inteligente e até sábio, você precisa ser sábio primeiro. Porque até para você optar se você quer ser sábio ou inteligente, você tem que ser sábio primeiro para você poder dividir o joio do trigo. Entendeu a lógica da coisa, a importância de saber o significado, o conceito desses dois títulos, a saber, inteligência e sabedoria. E não à toa a sabedoria está lá, entre um dos 7 dons do poder do Espírito Santo. E não à toa. Também lá está o que? Ciência, consciência e domínio, que é um dos colorários, que é um dos pressupostos da sabedoria. Buscares a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a gente tem que saber aonde buscar e como buscar essa verdade, e pior ainda, como utilizar. Pois toda arma, todo poder, todo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado, em prol do bem comum, especial daquilo que reflete a vontade de Deus e também as leis dos homens, porque não basta apenas cumprir a lei divina em detrimento da lei dos homens, temos que cumprir as duas. E Tiago é peremptório, é pedagógico, quando diz descumprir um mandamento de Deus é como descumprir todos. Razão pela qual é importante você aprender isso que eu estou a te ensinar, sem nenhum demérito e sem nenhuma pretensão e presunção de querer esgotar a matéria apenas para jogar luz e para tentar te ajudar de alguma forma aí para você poder melhorar a compreensão em torno desse nosso existencialismo e por que as coisas acontecem, não acontecem, e muita coisa que você pode evitar, como por exemplo, procurar quando puder, claro, está ganhando pouco, está conseguindo pagar as contas, procurar melhorar, ganhar mais, procurar se empregar,
procurar não dirigir quando está embriagado, procurar não dirigir quando está com CNH vencida, procurar não dirigir quando está sem CNH, nem CNH tem. Procurar, por exemplo, não frequentar ambientes contaminados, pessoas também, tem muitas pessoas tóxicas que contaminam. Eu escrevi também um artigo, está postado aí na plataforma do YouTube, com quem devemos, por que devemos escolher com quem andamos, e jogar para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome. Está aí postado também, isso lá tem muitas informações de autoajuda jurídica, filosófica e até teológica que pode te ajudar em muita coisa no teu dia a dia. Não à toa, para esse canal é considerado canal 3D ou tridimensional, ou seja, o canal que trata da cidadania, te orientando aí, te ajudar aí para evitar entrar em problema e até resolver problema que já está envolvido. E o 2D, a plataforma 2D, que é a autoajuda, que usa filosofia, psicologia, neurociência para te ajudar. E quando a gente não consegue dirimir ou resolver nessas duas plataformas, a gente tem mais uma instância que é o Tribunal de Cristo, onde lá é infalível, lá eu confio e aposto todas as minhas fichas, todo o meu patrimônio, que é, no caso, o conhecimento, todo o meu patrimônio intelectual, deposito e aposto todinho nessa bolsa de valores chamada Tribunal de Cristo. E esta é a razão pela qual volto a enfatizar da importância de ser ou de sermos sábio e não somente inteligente. Foi importante a importância de você saber a diferença desses dois institutos. Quando agimos quando agimos com sabedoria, para além de nos acautelarmos, de nos envolvermos nos mais diversos, complexos, deletérios e nocivos problemas de ordem econômica, familiar. Quando eu falo aqui também de sabedoria, quando eu falo aqui que é melhor ser sábio do que inteligente, também se aplica para relações matrimoniais, casamento, relações homoafetivas, relações de união estável com a companheira, com a companheira. Às vezes tem um ditado que diz que dois não brigam quando um não quer. Então, a gente tem que aprender uma coisa que Jesus nos ensina, que é esvaziamento. E aí já convido você para se cadastrar no Perdendo Canal para ter aí a oportunidade de ser agraciado com aulas, uma série que criei anteontem para interpretar as mais diversas e complexas parábolas da Bíblia, todas escritas por Cristo Jesus. Muita gente lê e não consegue compreender. E lá eu vou fazer de forma individual, a interpretação de cada uma. Então, esta é mais uma razão para você se cadastrar no Perdendo Canal, para você poder assistir de forma gratuita esta aula teológica à luz da hermenêutica desde que estávamos a falar. E aí, com essas breves considerações, concluo o presente estudo temático no sentido de dizer que é melhor ser ou sermos sábio do que inteligente. Agindo assim, o difícil é errar. Exatamente porque estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça, da prostituição, dos crimes, das drogas. Então a gente tem que saber, como dizia Billy Graham, a gente não pode agradar Deus e o diabo, a gente não pode agradar gregos e troianos, a gente não pode viver ou vivermos no caminho estreito, que é o caminho da salvação, que é o caminho, que é a carruagem de fogo para levar criaturas ao seu Criador, com esse mundo largo e longo. A gente tem que saber harmonizar. Mas harmonizar não é a mesma coisa de conviver com Deus e o diabo.
Harmonizar é você começar a ter intimidade com a palavra de Deus, para você entender os contornos e alcances do que ele nos ensina. A gente não precisa ser santo, você não é obrigado a deixar de fazer as coisas que você gosta. Você pode fazer, agora tudo com a devida cuidado jurídica, com responsabilidade, respeito, discordar de muitas coisas, se indignar é legítimo. Jesus se indignou no templo quando os fariseus estavam blasfemando e ele pegou um chicote e saiu indignado, dizendo: derruba esse templo que eu o reconstruirei em 3 dias. E os fariseus, que apesar de não acreditar nele, mas o respeitavam, chamavam de Rabi. Como isso é possível? O Senhor dizer que a gente, mandando a gente derrubar esse templo que levamos expressivos 46 anos para construir, o Senhor dizendo que vai reconstruir apenas 3 dias. Os fariseus não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Deus. Jesus estava dizendo que ele iria reconstruir aquele templo, não de parede, não de físico, de forma física, cimento, tijolo. Ele iria reconstruir o seu templo, a sua igreja, por meio do seu corpo. Após a sua inefável crucificação, eu teria ressurreição no 3º dia. E aí a sua igreja passar a ser erguida por meio do seu corpo, a luz do corpo, da mente e do poder que brota do sangue de Cristo. E aí, a partir de então, a cortina caiu, o véu se rasgou. Jesus permitiu, para além de ser o nosso Redentor, quando você olhar o Cristo Redentor, lembre, ele se esvaziou, ele estava lá em cima, no trono de Deus, era Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder do Espírito Santo. Porque segundo o livro do Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém. Então significa dizer que Jesus e Deus é uma coisa só. Questão da Trindade, aí eu explico num vídeo específico para você poder entender que a Trindade é como um ovo. Ele tem 3 partes, mas o fato do ovo ter 3 partes, a casca, a gema e a clara, não o torna em 3 pessoas. Entendeu uma coisa aí? Quando eu digo que Jesus é a Trindade, que Jesus é o Pai, que Jesus é o poder do Espírito Santo, ouça o que o dom do poder do Espírito Santo, vocês que têm ouvido para ouvir, ouça o que o dom do poder do Espírito Santo tem para dizer. Existem pessoas que não estudam e elas têm esse dom, elas escutam o dom do poder do Espírito Santo e Deus, um dos 7 dons é o que? A sabedoria, a ciência, consciência e domínio. Deus colocou dentro de cada um de nós em potência, que mesmo você não estudando, mas você sabe o que é certo e o que é errado. E aí está usando o quê? A pessoa não estudou e consegue fazer, se dar bem na vida, consegue ter sucesso, consegue ser uma pessoa bem estabelecida, ser bem estabelecida sob o aspecto profissional, social, na família. Por quê? Porque usa da sabedoria. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que mais vale ser um homem sábio, pois o homem sábio é aquele que, segundo Sócrates, dizia que o que sei é que nada sei. Ele tem que dar sempre ouvido ao dom do poder do Espírito Santo, tem para dizer, por meio da ciência, consciência e domínio. Agindo assim, o difícil é errar. Obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que essas singelas palavras de alguma forma possam te ajudar de alguma forma. Se você ainda não se cadastrou no pé do canal, que se cadastre, para além de você poder continuar a receber essas aulas, o Torcim por Via Reflexa também me motivar a continuar a fazer estas singelas aulas para tentar de alguma forma te ajudar no teu dia a dia. Obrigado, tenha um excelente fim de semana, com prudência, cautela. Hoje e sempre, amém.